palmeirense, é muita alegria. A única equipe 100% na Libertadores e primeiro classificado na Conmebol Libertadores 2025 é quem? 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 A Sociedade Esportiva Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Você vai ver algum jornalista, alguma mídia, algum programa esportivo falar que o Palmeiras hoje está jogando o melhor do futebol brasileiro, que é o melhor time do futebol brasileiro? Será que vai ter algum jornalista a falar isso? Porque se fosse a gambazada, se fosse a mulambada, meu pai do céu, o que essa mídia imunda estaria falando dessas duas equipes? Não era brincadeira não, meus amigos palmeirenses. Mas a gente não precisa dessa mídia imunda. A gente tem a mídia alternativa, vários canais aí do nosso grandioso Palmeiras, e tem aqui o canal Verdão Campeão para a gente exaltar a nossa equipe, meus amigos palmeirenses. Líder da Libertadores e líder do Campeonato Brasileiro, uma campanha espetacular. E olha lá que a gente ainda perdeu para o Bahia no Allianz Parque, hein? Se tivesse vencido o Bahia, meu pai do céu, as coisas estariam melhor ainda. Mas tá muito boa, tá gostoso pra caramba, tá dando uma emoção muito boa. O torcedor palmeirense tá muito feliz, a confiança do torcedor palmeirense foi lá pra cima, meus amigos palmeirenses. Classificação garantida, classificação tranquila do Palmeiras nesta primeira fase de 2025, torcedor palmeirense. É maluquice quando começamos a normalizar essas classificações tranquilas do Palmeiras na Libertadores. Isso é pura verdade, torcedor palmeirense. A equipe de Abel Ferreira normalizou muitos feitos, enquanto outras equipes aí é uma grande dificuldade para se classificar e corre até risco aí de ficar de fora, meus amigos palmeirenses. Exemplo aí a mulambada, o Flamengo. Corre grande risco de ser eliminado. E tomara que aquela bosta seja eliminado na primeira fase mesmo. A gente vai rir pra caramba, meus amigos palmeirenses. E contra outras equipes, nem se classifica para Libertadores, para fase de grupos, caso a gambazada. E ainda tá correndo o risco aí de ser eliminado na primeira fase da Série B da Libertadores, que é a Sul-Americana. Correndo risco não vai ser eliminado. Então, desde a chegada do Abel Ferreira, o torcedor palmeirense fica tranquilo quando se fala em primeira fase de grupos da Libertadores da América, porque desde que o Abel Ferreira chegou, teve algum momento que o Palmeiras ficou em segundo? Desde a chegada de Abel Ferreira, teve algum ano que o Palmeiras se classificou em segundo na Libertadores? Não. O Palmeiras sempre se classificou em primeiro, em muitos anos fazendo a melhor campanha geral. Esse ano vai fazer a melhor campanha geral tranquilo demais, não tem nenhum clube ali que possa ameaçar o Palmeiras. Falta 2 jogos para o Palmeiras e 2 jogos dentro da nossa casa, meus amigos palmeirenses. Falta aí Bolívar e Sport Cristal, 2 equipes tranquila, meus amigos palmeirenses. O Bolívar perdeu ontem para o Sport Cristal, meus amigos palmeirenses. Então o Palmeiras segue muito tranquilo, feliz e bem na campanha em busca aí do tetracampeonato da Libertadores. Será que esse ano vem, torcedor palmeirense? Vamos acreditar, estamos no caminho. Tem que melhorar os jogos de mata-mata, né? Porque a gente já fez várias campanhas dessa forma e acabou sendo eliminado aí, meus amigos palmeirenses. Então esse ano tem que ser muito diferente. Vitória normal do Palmeiras, 2-0, ali com um golaço do Estevão e outro golaço do Vitor Roque, meus amigos palmeirenses. Vitor Roque, que o torcedor palmeirense estava puto da vida após ele perder aquele gol. Realmente não pode perder um gol daquele, meus amigos palmeirenses, porque ele tinha ali várias opções: driblar o goleiro, tirar do goleiro, dar uma cavadinha, e o mais fácil, o mais simples,
era ter tocado, só ter rolado a bola ali para o Estevão, meus amigos palmeirenses, e o Estevão iria fazer o seu segundo gol na partida, mas não. Finalizou totalmente errado, de cabeça baixa, em cima do goleiro. O Vitor Roque facilitou a vida do goleiro naquele lance ali, meus amigos palmeirenses, mas de forma alguma pode perder um gol desse. Se fosse o Flaco Lopes, estava todo mundo metendo o pau. Mas, graças a Deus, o Vitor Roque não abaixou a cabeça em nenhum momento da partida, continuou jogando, continuou tentando, continuou querendo fazer o seu golzinho, e no final fez um golzinho não, fez um baita golaço, jogada individual do Vitor Roque de pura vontade, pura raça, meteu a bola na frente, driblou o goleiro, driblou a marcação e fez um golaço. Parabéns, Vitor Roque, é isso aí, que você possa continuar desta forma. Vamos que vamos, são 2 jogos, 2 gols, meus amigos palmeirenses. E quero dar os parabéns também para o Emiliano Martins, que cada jogo aí vem jogando muito bem, meus amigos palmeirenses. Então, Libertadores da América, o Palmeiras está muito bem. 2 jogos agora fora de casa, Palmeiras já classificado, dá para o Palmeiras poupar muitos jogadores e pensar só no Campeonato Brasileiro até o Mundial de Clubes, meus amigos palmeirenses. E eu vou falar para vocês todos os jogos que faltam até o Mundial no mês que vem, meus amigos palmeirenses. Domingo é força máxima, porque o Palmeiras poupou até jogadores. Poupou o Richard Rios, poupou o Felipe Anderson, que nem foi para o jogo, poupou aí o Piquerez, o Richard Rios, meus amigos palmeirenses, para o jogo de domingo. É o Flaco Lopes também. Força máxima para domingo, para ganhar este jogo aí contra o São Paulo e manter a liderança. E quem sabe abrir mais vantagem ainda. Eu quero ir para o Mundial de Clubes na liderança do Brasileirão e com uma gordura boa, e isso pode acontecer sim, torcedor palmeirense. Vamos lá para os jogos. Domingo, enfrentamos as Tricas na Arena Barueri, e é jogo para ganhar. Depois, semana que vem, na próxima quinta-feira, meus amigos palmeirenses, jogo de Libertadores da América contra o Bolívar. Jogo que o Palmeiras o Abel Ferreira pode tranquilamente poupar aí muitos jogadores para o jogo do Campeonato Brasileiro no final de semana, na rodada do final de semana, desta semana, meus amigos palmeirenses, da semana que vem, no caso, que será contra o Red Bull Bragantino fora de casa. Red Bull Bragantino que está com a mesma pontuação do Palmeiras. Então, Palmeiras e Bolívar, na próxima quinta-feira, essa quinta, a outra, meus amigos palmeirenses, a próxima quinta-feira, vocês entenderam? Não dá para o Palmeiras, sim, botar um time ali tranquilo, colocar sim os titulares ali no banco de reserva, que se precisar, entre alguns titulares, daria até para dar rodagem, minutagem para o Paulinho. Daria até para colocar o Paulinho de titular neste jogo contra o Bolívar, meus amigos palmeirenses, e força máxima contra o Red Bull Bragantino, que hoje está disputando a liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Depois do Red Bull Bragantino, jogo da volta contra o Ceará, que o Palmeiras ganhou de 1-0 lá no Castelão, e este jogo aqui, dá para colocar aqui um time mais ou menos força máxima, meus amigos palmeirenses, porque o Palmeiras tem a vantagem de 1 gol de diferença e vai jogar em casa. Depois, a decisão aí contra a Mulambada, meus amigos palmeirenses. Jogo contra o Flamengo, provavelmente deve ser no Allianz Parque. Vou voltar a falar o que eu falei a semana inteira. Se domingo contra o São Paulo, na Arena Barueri, o Palmeiras for muito bem, jogar muito bem como jogou contra o Corinthians, esse jogo contra o Flamengo deveria ser na Arena Barueri, meus amigos palmeirenses. Então, vamos lá. Brasileiro, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Essa é a sequência do Palmeiras nos próximos 5 jogos, meus amigos palmeirenses. Vamos lá. Brasileiro contra o São Paulo, Libertadores contra o Bolívar, Brasileiro contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, Copa do Brasil contra o Ceará no Allianz Parque e Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, meus amigos palmeirenses. Então, contra o Bolívar,
dá para poupar, pensar no jogo contra o Red Bull Bragantino, contra o Ceará na Copa do Brasil, dá para poupar também alguns jogadores de força máxima contra o Flamengo, torcedor palmeirense. Depois do jogo contra o Flamengo, Libertadores da América novamente. Último jogo para fechar ali a fase de grupos, no Allianz Parque contra o fraquíssimo Sport Cristal, meus amigos palmeirenses. A mesma coisa de poupar jogadores contra o Bolívar, vai ser nesse jogo também, meus amigos palmeirenses, com o Sport Cristal, porque depois do Sport Cristal, Palmeiras vai ter um jogo também muito difícil fora de casa, que será contra o Cruzeiro, lá no Mineirão, que é onde o Cruzeiro contra o Flamengo jogou muito bem, meus amigos palmeirenses. Então será um jogo muito difícil. Depois do Cruzeiro, Palmeiras jogaria contra o Juventude, mas esse jogo provavelmente vai ser adiado, porque o Palmeiras já vai se preparar para o Mundial de Clubes, meus amigos palmeirenses, aonde no dia 15/6 estreia no Mundial de Clubes contra o Porto de Portugal, meus amigos palmeirenses. Então, os jogos do Palmeiras até o Mundial são esses: São Paulo, Bolívar, Red Bull Bragantino, Ceará, Mulambada, Sport Cristal e Cruzeiro, meus amigos palmeirenses. E aí? Força máxima, foco total nesses jogos de Campeonato Brasileiro, pensando só em Campeonato